Oi pessoal, eu sou o professor Vinícius e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje nós vamos falar sobre o autor Milton Ratum e sua obra Cinzas do Norte. Milton Ratum nasceu em Manaus, no Amazonas, em 1952. Ele é descendente de libaneses, graduado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em literatura comparada pela Universidade de Paris III, e até hoje o autor publicou 7 livros, 6 romances e um livro de contos. A obra de hoje, Cinzas do Norte, foi a terceira obra publicada pelo autor, em 2005, e ela recebeu os prêmios Jabuti, Portugal Telecom, Bravo e APCA de melhor romance. Só esclarecendo também, caso vocês não conheçam o prêmio APCA é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Então, é também um prêmio muito importante, né, no contexto da crítica literária nacional e das artes de uma forma geral. O livro é dividido em 20 capítulos, narrados pela personagem de Lavo, mas, em alguns trechos marcados em itálico, o narrador é Ranulfo, em cartas que ele escreve relatando as suas relações com Alice e Mundo, que são escritas um pouco após a morte de Mundo e são endereçadas a ele. Assim como outras obras do autor, Cinzas do Norte traz uma temática relacionada à família, em específico nessa obra, focalizando nas relações entre pai e filho. Mas a obra também toca nos assuntos referentes ao confronto entre diferentes classes sociais, as mudanças ocorridas em Manaus entre as décadas de 60 e 80 e algumas questões relacionadas ao período da ditadura militar. Há na obra a presença muito forte do regionalismo amazonense, que serve como pano de fundo para o desenrolar da trama, o que acaba tornando a obra acessível mesmo para aqueles que desconhecem os pormenores das questões regionalistas do Amazonas. Antes de seguirmos para o resumo e a análise da obra, vamos conhecer as personagens. Nós temos Olavo. Olavo, que é o nosso narrador da história, que é um amigo de infância de Mundo, e é um dos personagens principais, e ele também é sobrinho de Ranulfo e Ramira. Depois, nós temos o Raimundo, ou Mundo, que é o outro personagem principal da história, que é filho de Jano com Alicia. Depois temos Ranulfo, tio de Lavo e amante de Alicia, que é muito próximo de Mundo também. Ramira, que é a tia de Lavo e irmã do Ranulfo. Trajano, ou Jano, que é o pai do Mundo. Alicia, que é a mãe do Mundo e esposa do Jano, mas tem um caso ali com o Ranulfo. O Fogo, que é o cão que o Jano possui, que acompanha por toda a narrativa, está sempre junto com ele. E por fim, o Arana, que é o artista que serve de professor de artes para o Mundo enquanto ele ainda está em Manaus. Ainda falando sobre os personagens e seus nomes, é importante frisar algumas questões relacionadas à escolha dos nomes para esses personagens. Primeiro, nós temos o Mundo, que é, além de ser o diminutivo de Raimundo, também nos indica que ele é o centro da narrativa, que ele carrega todos os desejos e todas as dores do mundo e daqueles personagens. Nós temos o Lavo, que é aquele que traz à tona a história completa, que lava a roupa suja daquilo que estava ocorrendo. O Trajano, ou Jano, que aqui nós vamos ter 2 significados, um para cada nome. Trajano nos remete ao imperador, né? Imperador Trajano, que comanda tudo e todos, e ele é reduzido a Jano, sinalizando essa perda de poder que ele tem na narrativa. E depois nós temos Jano por si só, que é referente ao deus romano das mudanças e transições, e que é representado possuindo 2 faces, uma na frente, outra nas costas, que simbolizam o olhar para o futuro e para o passado, respectivamente. E por fim, nós temos a Alicia, que é aquela que alicia. Bom, o romance consiste em um livro escrito por Lavo, relatando tudo aquilo que ele viveu durante a sua infância, adolescência e parte da sua vida adulta, junto com seu amigo Mundo. Esse livro ele é escrito depois que o personagem Mundo falece, né? E ali nós descobrimos algumas coisas que o Lavo passou junto com o Mundo, que o Mundo passou sozinho, né? E algumas coisas relacionadas às famílias envolvidas nesse meio. Então nós temos o Mundo, que é uma personagem de uma família rica, né? Muito protegido pela mãe e muito criticado pelo pai, pela questão dele querer ser artista. Né? O pai não aceita isso de jeito nenhum. Passado algum tempo e diversas brigas entre o Jano e o Mundo, né? Entre pai e filho, o Mundo acaba sendo alistado em uma escola militar e nesse momento que ele está na escola militar, numa tentativa do pai fazer ele deixar de ser artista, ele passa por diversos mal bocados, né?
E, enquanto isso, o Lavo segue estudando, ele sempre foi muito estudioso, e ele entra no curso de Direito na Universidade de Manaus. Passado algum tempo do mundo nessa escola militar, durante um exercício militar que eles participaram na selva, o único amigo do mundo na academia militar acaba falecendo nesse exercício, e o mundo, numa tentativa de atingir o pai dele, os militares e os dirigentes da escola e relembrar o amigo, né, que é uma morte que ele sente muito, ele acaba organizando uma manifestação artística no bairro Novo Eldorado, que era um bairro muito pobre, que foi construído ao norte de Manaus, e onde esse amigo morava. O Ranulfo ajuda ele nessa manifestação artística, mas ela dá muito errado e o mundo e o Ranulfo acabam tendo que ficar foragidos durante algum tempo. Eles ficam foragidos mais ou menos um mês, com o Jano e a polícia militar procurando eles. O Ranulfo, para permitir que o mundo se escondesse, ele acaba enfrentando essas pessoas que vieram buscá-los, e nesse confronto ele fica muito ferido, né? Essas pessoas elas quebram a perna do Ranulfo e ele acaba parando no hospital. E o mundo, muito bravo com isso, acaba indo até a casa do pai dele, enfrentando o pai dele, xingando muito o pai dele, e ele empurra o pai dele, e o pai dele tinha diversos problemas de saúde, e com esse empurrão o pai dele acaba passando mal e acaba morrendo sentado no sofá de casa. Depois da morte de Jano, a Alice e o mundo, eles vendem tudo aquilo que eles têm em Manaus, e a Alicia vai morar no Rio de Janeiro, num apartamento que eles tinham lá, enquanto o mundo vai estudar arte na Europa. Mas nem tudo corre como o mundo esperava, ele passa por diversas dificuldades lá, financeiras, e acaba ficando doente. A mãe dele vai buscar ele na Europa, e nesse retorno dele para o Brasil, eles descobrem que ele está muito doente, e pouco tempo depois ele acaba falecendo. Quando ele falece, um pouquinho antes dele falecer, na verdade, ele escreve uma carta pro Lavo, descrevendo tudo aquilo que aconteceu com ele na Europa, né? E essa carta é justamente ela que vai incentivar o Lavo a escrever esse livro sobre o mundo. Quanto à participação do Ranulfo nesse livro, né, que é aqueles momentinhos em itálico que eu falei para vocês um pouco antes, na verdade aquelas são cartas que o Ranulfo escreve, escrevendo tudo aquilo que ele queria dizer para o mundo, mas que como o mundo faleceu muito jovem, ele não teve oportunidade, e ele entrega essas cartas para o Lavo, para que o Lavo publique elas junto no livro. Após o resumo, vamos então à análise da obra. Nós temos como um dos elementos centrais dessa obra a relação de pai e filho. No caso, a relação entre o mundo e o Jano, né? Nós temos um pai que não aceita o filho pelo que ele é, né? Quer que o filho seja diferente, não aceita o filho ser artista, ele quer que o filho tome conta dos negócios da família, enquanto o mundo, ele não quer isso, ele não gosta do pai justamente pelo pai tentar cercear essa visão artística dele, e também pelas ligações que o pai tem com o governo militar, que era algo que o mundo era muito crítico. Fora isso, nós também podemos perceber que o Jano vê o mundo como uma figura de herdeiro, não como filho em si, mas sim como herdeiro, como aquele que vai herdar todos os negócios que ele herdou do pai dele quando ele era jovem. Nós podemos ver isso no seguinte trecho. Pai e filho sempre tiveram alma danada. Mas olha, eu tinha pena do menino, e nem podia falar isso, o patrão não ia gostar. Jano não parava de invocar o filho, um pai torto, nunca pôs a criança nos braços. Tinha uma birra esquisita com Raimundinho. Nesse primeiro trecho, nós temos aqui então claramente um pai que provocava demais o filho, que não demonstrava carinho, né? Que nunca pôs a criança nos braços. Então aqui nós já temos um primeiro momento desse pai demonstrando que não tem um certo carinho pelo filho, só vê ele como um objeto, como um herdeiro. Depois nós temos: tua mãe percebeu que tua maior diversão era perambular na chuva e teu maior prazer era desenhar. E tu querias ficar sozinho para fazer as duas coisas. Então Jano te proibiu de sair na chuva, te trancava no porão e às vezes demorava a ir ao trabalho. Queria te vigiar e também vigiar a tua mãe, que te libertava logo que ele saía. Perguntavas à tua mãe por que tudo era tão escuro e por que agora só escutavas o barulho da chuva e das trovoadas. E por que tinhas que comer sozinho e só podias sair à noite para ir dormir no quarto. E ela, tua mãe, não sabia o que dizer. Então, nesse segundo trecho, confirmando aquilo que nós vimos no primeiro, nós temos um momento que o Jano, para
adequar o filho àquilo que ele esperava que o filho fosse, não aquilo que o filho era, começa até, na verdade, torturar essa criança, né? Ele proíbe o filho de sair, prende o filho no porão o dia inteiro, todos os dias, justamente para o filho entrar nos conformes daquilo que ele esperava daquele filho. Depois, nós temos o ponto das relações de poder entre diferentes classes sociais e o impacto do desenvolvimento da cidade na natureza, né? Isso é exemplificado no bairro Novo Eldorado. Para a criação do bairro, houve um enorme desmatamento da região norte de Manaus, e lá foram alocadas as populações pobres ribeirinhas da cidade, né? Retirando elas de perto dos rios e da floresta, que era o local onde há muito tempo elas viviam. Mais tarde, também há invasões nos terrenos que ficam em volta, o que acaba ocasionando mais destruição da floresta, né, da flora da Amazônia, e também acaba aumentando a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos e outros insetos. Nós podemos ver um pouco disso no trecho seguinte. Mundo contou que no internato tinha pesadelos com a paisagem calcinada, a floresta devastada ao norte de Manaus, visitar as casinhas inacabadas do Novo Eldorado, andar pelas ruas enlameadas. Casinhas sem fossa, um fedor medonho. Os moradores reclamavam, tinham que pagar para morar mal, longe do centro, longe de tudo. Queriam voltar para perto do rio. Então, né, os moradores foram movidos contra a vontade para esse local. Era uma população ribeirinha, então provavelmente uma população mais concentrada de povos nativos. E eles foram alocados para esse local, sem fossa, né, sem condições de uma moradia mais digna e que era longe de tudo. Então eles queriam voltar para perto do rio, que era o local que eles estavam acostumados a viver haviam muitos e muitos anos. Nós temos também o levantamento de algumas questões relacionadas à ditadura militar. A obra fala em diversos momentos de episódios relacionados aos militares, né, de pessoas sumindo, pessoas sendo espancadas, pessoas sendo assassinadas. Nós podemos conferir isso nos seguintes trechos. Apertou meu braço, olhou para o lado, disfarçou. Vou te contar um segredo. Uns 3 anos depois do golpe militar, um grupo de jovens amazonenses organizou um foco de guerrilha por aqui. O Comando Militar da Amazônia convocou um oficial do Rio para perseguir e prender os guerrilheiros. Um oficial de uma brigada de paraquedistas. Baixou a voz para dizer: Capitão Aquiles Anda. Foi promovido e condecorado quando terminou o serviço. Prendeu e torturou todos do grupo. O chefe foi encarcerado em Belém e depois executado, um venezuelano. Então nós temos aqui a formação de um grupo de guerrilha para combater os militares, né? E o Comando Militar da Amazônia convoca um oficial do Rio, que é o Capitão Aquiles Anda, que ele aparece em outros momentos da narrativa, para acabar com aquele foco de guerrilha, né? Ele prende e tortura todos, e o chefe do grupo acaba sendo executado em Belém. Depois nós temos, no meio da semana seguinte, as aulas da Faculdade de Direito foram canceladas em protesto contra o assassinato de um aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A imprensa falara pouco e de forma obscura, mas os informes enviados pela Ordem dos Advogados acusavam os militares. Além da revolta, medo. Diziam que um dos professores era agente do governo federal. Aqui nesse outro momento, nós temos a questão do cerceamento pelos militares das universidades e dos locais de saberes, né? Isso ocorreu muito durante a ditadura. Havia um medo muito grande de ir para a universidade, de ir para a aula. E acabaram não voltando porque foi denunciado por algum motivo, por alguma pessoa. E isso era uma coisa muito comum e diversas pessoas acabaram sumindo em situações como essa. Um aluno, um professor, ele era denunciado por alguém, os militares vinham, levavam aquela pessoa embora e aquela pessoa normalmente nunca mais era vista. Por fim, nós temos o ponto da trajetória da personagem de Mundo. Né? Uma personagem que acaba sofrendo muito durante a narrativa, né? Tem poucos momentos felizes de alegria genuína, quer muito ser artista, batalha muito para isso, briga muito com o pai quanto a isso, né? Depois que o pai falece, ele vai para a Europa estudar arte, acaba não dando certo, acaba ficando doente lá também e acaba morrendo muito jovem sem ter conquistado de fato o sonho dele de ser artista, de fazer uma arte que fez parte de uma galeria e foi vendida em uma galeria. As artes dele vão ser vendidas pela mãe dele depois que ele morre, na verdade, né? Então aqui nós temos uma personagem que batalha muito por aquilo que ele quer, né? Ele briga muito com o pai para ser artista, bate de frente diretamente com o pai nas questões da ditadura militar, que era algo que ele criticava muito e que ele acreditava que não era o melhor
tanto para Manaus quanto para o país. Então, resumindo, é uma personagem que é o centro da narrativa, mas ela é o centro da narrativa justamente porque o livro está sendo escrito pelo Lavo, recontando aquilo que o amigo que morreu, acabou de morrer, passou, né? Então, é uma história bem triste, é uma história trágica, mas era a intenção do escritor dentro da narrativa, né? Que é o Lavo. O nosso narrador, que é o nosso escritor, entre aspas, né? Já que ele diz que está escrevendo o livro, em tese nós estamos lendo esse livro, ele quer justamente contar essa história do amigo sem esconder nada. Como é uma história triste, acaba sendo a trajetória da personagem do mundo mesmo, né? Que é um dos personagens principais, acaba sendo extremamente triste também. Mas essa personagem do mundo representa muito bem também a questão da revolta, né? Da insatisfação da população em relação ao governo militar, né? Nós temos aqui uma personagem que se revolta com o pai, não somente por causa da questão toda dele querer ser artista e o pai não permitir, mas também por causa das ligações e da afinidade que o pai tinha com o governo militar. Então, nessa personagem nós temos uma boa alegoria dessa insatisfação da população em geral com o governo militar. Lembrando então rapidamente que seria uma alegoria, seria essa ideia de pegar um pensamento, uma ideia e representar ela a partir de uma forma figurada, né? Como exemplo ali que eu citei, a trajetória do mundo, essa revolta que ele tinha muito grande, ela tem uma relação, ela representa de uma forma figurada a revolta da população. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram conhecer outras obras do autor, nós temos outros 2 vídeos que falam sobre as obras Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos, do Milton Ratum. Tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau.